O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BEAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram. Eu me chamo Gilvan Maurício. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e estamos juntos até o céu. Olá amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram, TV Regional. Eu me chamo Gilvan Maurício e começa mais um Ter Frente com a Verdade. Mas antes de apresentar para vocês o meu convidado, eu gostaria de falar lá da mercearia do Vinícius, lá no alto do bairro São José. Vinícius, meu amigo. Então, tá pensando em fazer aquela compra do mês? Todo mundo precisa comprar, né? Todo mundo precisa se alimentar. Então, vai lá na mercearia do Vinícius, que fica no bairro São José, na rua Silvio Barreto Lima, ao lado da igreja do Pastor Messias, meu amigo. Eu tenho certeza. Você vai economizar no mínimo aí uns R$200 para você comer aquela pizza com a sua namorada, né? Com seu amigo, enfim, com seus familiares, lá na JN Lanches, do meu amigo João, isso mesmo, JN Lanches, que agora inclusive está servindo churrasco, ó. Eu já comi lá, o churrasco é muito bom, tá? O telefone de lá é 22 981 18 4661, vou repetir para você anotar, hein? 22 981 18 4661. João e a sua família vai estar lá para te atender. Beleza? E eu quero falar também aqui do nosso amigo Felipe Emerick, design de móveis. Tá pensando em dar uma repaginada na sua casa? Tá pensando em dar uma repaginada na sua cozinha? Tá pensando em dar uma repaginada lá na sua sala? Enfim, Felipe Emerick é o cara. Fica lá em Cordeiro, ao lado da borracharia do Betão, logo depois do posto Voltar. Procura ele que eu tenho certeza absoluta que ele vai resolver o teu problema, beleza? Então, tendo dito isto, agora eu quero falar do meu amigo convidado, que ele é, olha só, formado em Ciências da Computação pela UF, Universidade Federal Fluminense, e está finalizando o mestrado em Inteligência Artificial, também pela UF. Além disso, ele é empresário, fundador da R2 Marketing Mindy, uma empresa de marketing digital, e está no processo da criação de uma nova empresa, que em breve será lançada. Também atua como coordenador do projeto Euclides em Foco, sendo o responsável por toda a parte do marketing e comunicação do projeto. Eu falo com ele, meu amigo Rodrigo Campagnoli. Isso. Prazer receber você todo aqui. meu querido. Tamo junto. Satisfeito. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, na paz. Rodrigo, eu quero agradecer, porque eu sei que você é um cara muito ocupado, a gente estava em off aqui conversando, e você falou que desde 5 da manhã, né, cara? Hoje foi puxado. Desde 5 da manhã e agarrado, trabalhando, e a gente sabe que não é fácil. E eu fico muito feliz, grato a Deus, por receber você aqui. Obrigado. E é um homem ocupado, tem as suas ocupações e cedeu esse tempo, né, para estar aqui com a gente aqui de frente com a verdade, batendo esse papo legal, que eu acredito que as pessoas que estão em casa nos acompanhando, os que vão nos acompanhar depois vão se amarrar nisso aí.
Né, Rodrigo? Eu sempre inicio o nosso bate-papo, desde o meu primeiro podcast aqui, perguntando quem é Rodrigo Campagnoli. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, graças a Deus, aleluia, tentando abandonar o velho homem e me tornar semelhante a Cristo cada dia mais na minha vida. Louvado seja Deus. Esse é o Rodrigo Campagnoli, né? Isso é muito importante, né, Rodrigo? Sim. A gente buscar trilhar esse caminho. Essa intimidade com Deus, Essa né? intimidade com Deus. Coisa mais importante. Eu louvo a Deus que as perguntas que eu selecionei para você são perguntas voltadas para a área da tecnologia, do marketing digital. E olha que coisa boa, né? Todas essas formações que você possui é sinal de que Deus abriu a sua mente, ampliou a sua mente. Capacitou. Para te dar uma capacidade para... Né? Sim, sim. Nossa, muito, muito importante isso. Rodrigo, vamos lá. Como surgiu o interesse por ciência da computação e o que te motiva a seguir nessa área até o mestrado da inteligência artificial? Quando novo, né? Eu cresci com os computadores sendo com uma mudança muito grande na computação, né? Desde passando daquela parte mais de tela verde para vir o 3.1 Turbo, para trazendo o Windows, a evolução do Windows, e eu fui acompanhando toda essa evolução da computação e me encantava o que o computador poderia se transformar, né? No que chegaria essa tecnologia. E esse boom da computação, ele me trazia eu gostava de jogos eletrônicos, eu gostava de mexer em computador, eu gostava daquilo que o computador conseguia trazer que era antigamente só o videogame conseguia trazer, e também era calculadora, e também era digitador, e também depois veio a nossa internet de escada horrorosa, que era difícil pra caramba, mas já era um vislumbre do que haveria de vir, e aquilo sempre me trouxe, eu sempre gostei muito de partes muito lógicas, eu tenho uma mentalidade muito lógica. Sim. O meu raciocínio lógico é o que eu desenvolvi melhor, e por conta disso a computação foi me encantando e eu fui me tornando cada vez mais desejoso de fazer alguma coisa com computação, e a parte de poder ter a possibilidade de programar um jogo, programar alguma coisa que me facilitaria no dia a dia num computador, e trabalhar com a máquina me encantava muito. E aí eu ingressei, desejei entrar, ou estudei fiz vestibular para ciência da computação e engenharia da computação, e acabei passando na engenharia da computação, só tinha na PUC na época, se eu não me engano, e como era uma particular, dentre a federal e a particular, eu escolhi a federal e acabei ingressando e me formando pela UF. Que legal. Rodrigo, vou te fazer uma pergunta que está um pouco fora aqui nossas falinhas, mas é uma pergunta que eu tenho curiosidade, né? A gente vê muito filme de ficção científica que fala muito sobre inteligência artificial. Sim. E existem alguns documentários também que falam que essa inteligência ela pode dominar o mundo dentro dos seus estudos. Você acha que a inteligência artificial ela seria capaz de dominar a raça humana, tendo em vista que a gente vê o Elon Musk que, né, construindo robôs, enfim, a gente já vê robôs aí que estão sendo utilizados até em varreduras de terrenos de guerra. Sim. Você acha que essa tecnologia pode dominar a raça humana, ou a raça humana vai ter o domínio sobre essa tecnologia no futuro? Olha, é complexo de responder isso, porém, eu acho que não tem como a gente não idealizar possibilidades, né? Porque já teve um estudo, por exemplo, que colocaram duas IAs para conversar, e os humanos foram acompanhando a conversa dessa IA. Chegou um determinado momento que elas começaram a abreviar
a conversa e chegou um ponto que a conversa começou a se tornar impossível de ser entendida por ser humano. E as máquinas, a inteligência começou a conversar com outra de uma forma que o ser humano foi incapaz de perceber, de entender. E eles tiveram que desligar, porque eles começaram a entender que isso tinha um certo risco até, podemos dizer. E tudo é limite, né? Quem determina o limite é o ser humano. Mas qual é o limite do ser humano? Esse que é o problema, né? O limite do ser humano é que tem essa... que pode ou não determinar qual vai ser o limite da IA. A inteligência artificial, atualmente, ela ainda tem alguns detalhes que ainda não foi sanado. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o ChatGPT ainda não era capaz de resolver algumas questões de matemática de forma muito lógica. Só que estão surgindo muitas novas inteligências artificiais, todos baseados nesse critério GPT, né? O chat em si é o ambiente criado para se ter a conversa com esse GPT, por isso que é chat GPT. GPT é a IA em si. E atualmente não se tem no GPT o sarcasmo ainda. Ele ainda não consegue lidar com essa questão de ser sarcástico, de fazer tipo de algumas coisas que só o ser humano ainda são capazes de perceber, que ainda, podemos dizer assim, uma certa malícia. Sim. Eles ainda não identificam, ainda não possuem essa característica da malícia, mas isso aí vai ser rapidamente atingido. Os estudiosos estão dizendo que até 2027 muita coisa absurda vai acontecer, uma evolução muito grande que vai botar em risco muitas profissões, e até 2030 vai ter uma evolução assim absurda, muito grande, que se não tiver limite vai poder chegar em coisas de um nível muito arriscado. E até um dos responsáveis pela IA do ChatGPT, ele se afastou um tempo, porque ele percebeu que a inteligência artificial tinha um risco tão grande que ele falou, não quero ficar longe disso. Aí a OpenAI chamou ele de novo, falou assim, não, vem cá. Aí meio que parece que colocou ele ali até para ter essa condição do controle. Sim. Porque a inteligência artificial atualmente também ela precisa ter um filtro para que você não possa acessar coisas que vão contra ao senso comum. Eu não falo só de repente imagens impróprias, eu falo de acesso a tipos de códigos de computador. Você imagina se você chegasse para uma máquina, para uma inteligência artificial e falasse assim, analise o site da NASA e descubra todos os buracos para eu poder invadir e me dar um código para invadir. A máquina poderia fazer isso. E o pior é se o cara digita lá, analise para mim todos os dados de códigos de bombas nucleares, senha de pode bomba fazer, nuclear. Exato. A pessoa pode perguntar. Tem domínio sobre aquilo. Pode. Como criar uma bomba com tantos elementos químicos. Quais são os elementos químicos básicos que eu consigo encontrar em qualquer farmácia, qualquer ambiente para criar uma bomba. Isso aí poderia ser rapidamente acessado. Existe a questão do ser humano utilizar a ferramenta para o bem. A exemplo de... Eu fiz uma pesquisa um dia, Rodrigo, e na pesquisa eu perguntei a inteligência artificial, eu perguntei para o ChatGPT se haveria possibilidade com a inteligência artificial de ter um mundo melhor, né? Onde as pessoas tivessem boa saúde, boa alimentação, e ela me deu a resposta que sim. Se a inteligência artificial, eles, né, no sentido, até utilizei o Elon Musk mais uma vez, né, que é uma referência, não que ele seja o criador, né, mas é uma referência, é um cara muito falado. Um Neuralink, por exemplo, que é um chip que é colocado no cérebro, você sabe disso, né, e ali as pessoas que têm problema de visão voltam a enxergar, as pessoas que não conseguem andar voltam a caminhar. Então, utilizado para o bem, eu acredito que muitas pessoas se beneficiariam disso. Com certeza. Mas o problema é a mente humana. Gilvan, vamos levar em consideração aqui que até a Bíblia é utilizada para o mal, né? Exato. Boa.
Me deu um corte. Obrigado. Obrigado pelo corte. Uma outra coisa, Rodrigo, que me chama muita atenção, longe das nossas falinhas, que as duas falinhas a gente vai desenvolvendo um assunto e eu... Fica à sua disposição. Né, você viu as bonecas que estão sendo fabricadas? Reborn, bebê Reborn? Não. Esse daí é fichinha. Eu estou dizendo das bonecas que são mulheres, né? Isso já vem há muito tempo, mas com inteligência artificial, fala, não vi. Conversa, depois você pesquisa. Eu fiquei apavorado porque os caras estão querendo casar. Não, eu nem vejo. A mulher é programada para dizer que você é bonito sendo feio, cara. Tem mãe de bebê reborn aí fazendo um barulho danado. Cara, eu fiquei apavorado com aquilo. Eu falei, gente, daqui uns dias as mulheres que são, assim, desculpa, existem as mulheres que são bacanas, né? Sim. Que vão te tratar com muito respeito, mas a gente vive um mundo hoje que o desrespeito tem sido maior do que o respeito. Então existe muito divórcio, muita traição. Você imagina o cara casando com uma boneca daquela, que a boneca vai dizer tudo que ele gosta. Falar, não, você é um cara bonito, acorda com o café da manhã já pronto, meu amor. Imagina isso, cara. Você não acha isso perigoso? Giovana, uma das coisas que hoje em dia, com esse mundo de informação que nós temos, no qual a gente consegue absorve uma quantidade de informação, sei lá, 1000 vezes maior do que era há 100 anos atrás, por exemplo. A quantidade de informação que a gente absorve por dia é tão grande, mas tão grande, que cada vez mais a nossa mente vai se tornando perturbada, posso dizer. Sim. Até prejudica sono, prejudica uma série de coisas. E eu me pego muito na passagem que diz: enchei-vos do que é bom, perfeito e agradável. Porque algum tempo atrás eu ficava vendo coisas de política, né? Aquilo estava me trazendo tanto desgaste emocional, tanto que eu comecei a me apegar muito a essa palavra. E quando a pessoa chega, você viu mãe de bebê reborn? Olha, eu nem estou... Se atém a isso. Porque... não prenda tua mente nisso. Eu não tenho... Eu decidi não buscar isso. Eu decidi não assistir televisão ou canais que falam de coisas que vão me trazer pensamentos negativos. Canais que falam de morte, canais que falam de acidentes. Sim, não, já vi estudos que falam que esse tipo de informação, ele te traz tristeza, te traz depressão. Então eu me afastei plenamente disso, e cada vez mais você vai vendo que a palavra da Bíblia, que está escrita na Bíblia, ela te traz uma informação que você não é capaz de entender ainda, de absorver, e que ao longo da sua maturidade você vai começando a entender e viver pontos da Bíblia que você vai falar: entendi isso? Agora eu consegui compreender. Vivi uma parte dela, né? Porque a Bíblia é tão mágica que em um capítulo você pode viver 200 vidas que você não vai entender aquele capítulo, não vai viver aquele capítulo completo, né? Então eu me apego naquilo que eu vivenciei, e naquilo que eu vivenciei eu entendi que vou parar de mexer do que não presta. É a sua experiência pessoal. Sim. Para resumir a sua experiência pessoal. Minha experiência, e não só minha experiência pessoal, porque eu também tento analisar em outras pessoas o motivo pelo qual ela se tornou uma pessoa de sucesso na área dela, ou de sucesso, quando as pessoas pensam em sucesso, pensam muitas vezes financeiramente, mas uma pessoa que pode não ser abastada financeiramente, mas é feliz. Exato. Então ele é uma pessoa de sucesso. Exato. Então eu tento analisar essas pessoas que são de sucesso, aquilo que você busca. Eu tento analisar o que essas pessoas fazem, e todo embasado na Bíblia. É claro que se alguém estiver fazendo alguma coisa que ela esteja feliz naquele momento, mesmo entendendo que aquilo ali pode ser, se ela estiver fazendo algo que não for biblicamente, eu sei qual é o destino dela, então tem que ter a base. Então, se tiver baseado na Bíblia, aquela pessoa estiver vivendo uma verdade bíblica, uma verdade universal, eu tento pegar a experiência dela para a minha vida também, para poder entender, para poder viver o que a vida tem de melhor para a gente, né? Porque às vezes, como falo, né?
O dinheiro compra uma cama, mas não compra o sono. Mas também, claro que é importante você ter sucesso financeiro. É bom. E a Bíblia nos mostra muito exemplo disso. Então a gente tem que buscar as pessoas que têm sucesso na vida familiar, com a esposa, na vida profissional, que é alegre no que faz, a pessoa que conseguiu desenvolver uma arte financeira para poder ter uma condição financeira, ganhar muito dinheiro, não precisar trabalhar tanto desesperadamente, conseguir ser uma pessoa que conseguiu dominar a questão financeira. Então, são pessoas na qual eu analiso para me basear, para poder aprender e entender o que ela fez para chegar nesse sucesso dela. Isso é importante. Paulo deixa claro, sempre meus imitadores, como eu sou de Cristo. O legal, Rodrigo, que para mim encerrar essa fala aqui e já ir para as outras perguntas, é que aquele pastor que eu trouxe aqui, não sei se você se lembra, bem humildezinho, né? Ele já leu 8 vezes a Bíblia. Bem humildezinho, mas o cara é extraordinário. Eu fiquei até uma situação que eu falei com ele, que é importante, que ele falou assim, na humildade dele, né, ele falando, não, mas eu não sei se eu sou capaz para aquilo. Eu falei, meu amigo, você com a sua humildade toda, você com essa capacidade toda que todos dizem, se você não for bom para aquilo, outra pessoa que não é 1/5 do que você é, pode chegar lá e não fazer bem feito. Você, pelo amor que você tem, você chegar lá e fazer, eu tenho certeza que você vai fazer com amor e vai desejar fazer, vai dar. Porque quem é humilde, quem é a pessoa que tem um coração de Cristo, que quer fazer, é claro que você não vai botar uma pessoa que não sabe cantar para cantar. Sim. Mas já que ele está envolto naquele ambiente, é um ambiente na qual ele domina, não havia outra pessoa mais preparada para ele para estar naquele ambiente de liderança, né? Sabe o que ele me ensinou? Ele falou para mim assim, João, as verdades de Deus não são reveladas para todos. Verdade. As verdades de Deus são reveladas apenas para os que creem. Aí ele me deu um exemplo. Ele falou assim, olha, por que Jesus pregava por parábolas? Por que ele não usou de uma linguagem mais simples para que todos entendessem? Aí eu fiquei assim, né? Ele falou assim, olha, essa verdade que ele pregava era apenas para os que criam. Tanto é que os discípulos depois, mesmo crendo, não entendendo, iam até ele e perguntavam, mestre, o que foi isso que o senhor falou? E ele, de boa intenção, ia ali e explicava para os discípulos. Então, até o caminho da salvação, ela só é encontrada se eu crer, se eu acreditar, baseando naquilo que você falou. E Jesus terminava sempre falando assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Exatamente. Rodrigo, você pertence a qual igreja? Eu me converti mesmo na atual Novos Começos. Eu passei 11 anos na Novos Começos até vir para Cantagalo. E ainda assisto os cultos online da Novos Começos e sou uma pessoa que eu não tenho uma denominação. Onde você frequenta? Não tenho eu não tenho uma denominação. Eu fui fixo, a minha vida toda foi na Novos Começos. Mas eu não tenho uma questão de denominação e, como que eu posso dizer, eu vou para onde eu sou direcionado. Sim. Lá era um ambiente para mim, assim, descritivo. E aqui estamos, eu e Roberta, eu e minha esposa, em busca de um ambiente no qual nós possamos congregar, mas é onde Deus colocar no nosso, não no nosso coração, porque o coração do homem é enganoso, mas para onde Deus nos direcionar e chegar e dizer, iluminou o caminho e tu está seguindo ali. É isso aí. Fala um pouco pra gente sobre a sua pesquisa de mestrado. Qual é o foco da tese da inteligência artificial? A minha tese ela está parada há um tempo, né, por conta de eu ter entrado em outros. Eu entrei numa empresa e parei essa tese, e dali por diante acabei passando para uma outra empresa e agora aqui. E aí
a minha tese ela era sobre o NFC. O NFC é esse pagamento por aproximação que os celulares têm. E eu estava criando um sistema na qual você criava mapas através do NFC. A pessoa colocava o celular próximo a uma tag e ela trazia todo um mapeamento de um ambiente. Mas eu não consegui terminar essa tese ainda, até porque na época o NFC não era tão difundido e havia muitas dúvidas aí entre mim e o meu orientador sobre por que não utilizar outros tipos de tecnologia, sim a NFC, né? Que é não usar um QR Code, por exemplo, que várias outras possibilidades haveria. E aí, nessas dúvidas que foram surgindo, na dificuldade de encontrar muita informação, surgiu um emprego interessante para mim na época. Eu fui para o emprego e tive que pausar o meu mestrado. Entendi. Faltou só finalizar essa tese, mas agora também, com a mudança de direção de rumo, o mestrado em IA hoje em dia eu não sei se faria tanta diferença para mim. Entendi. Como que surgiu o R2 de Marketing Mind? I'm sorry. Mind. É inglês, né? Marketing Mind. Isso. A pronúncia é Mind. I understand a little. Quais os principais desafios que você enfrentou empreendendo nessa área? Olha, eu acho que todo mundo que trabalha com marketing, venda ou qualquer tipo de serviço, a grande dificuldade é, considerando que eu estudei muito, que eu me dediquei para entender muito do assunto, eu tive muita dificuldade por conta de network. Sim. De apertar a mão, da confiança do cliente e eu entrei nesse ambiente, eu comecei no marketing com o YouTube, me especializei no YouTube durante o período ali pré-pandemia e na pandemia, criei um canal que monetizava muito alto e a partir dali eu comecei a estudar muito sobre marketing digital dentro de casa, sempre gostei de estudar. Então me dedicava várias horas por dia estudando marketing, e aí comecei a conseguir alguns clientes, comecei a aplicar, comecei a entender os problemas, comecei a entender meus erros, comecei a estudar naquilo que eu estava errando, comecei a estudar fotografia, sempre gostei de fotografia, mas filmagem, edição, a parte de, como eu já era de TI, a parte de site eu já dominava melhor, mas comecei a estudar bastante sobre copyright, que é a linguagem persuasiva, a escrita persuasiva, e vendas também, como você aprender a se vender seu produto. Só que quando a pessoa não confia, não te conhece muito, ela não confia muito em você, conquistar a confiança dessas pessoas era muito difícil. E num ambiente onde havia uma dificuldade, que era uma dificuldade geral nas pessoas pós-pandemia, por conta da dificuldade de vendas. Então, a pessoa contratar um serviço de marketing não era algo tão fácil no ambiente onde eu estava. E aí eu passei por um momento meu canal foi desmonetizado, uma série de problemas na qual eu e Deus conversando, eu buscando a Deus constantemente, e eu estava percebendo que a minha bênção não estava no lugar onde eu estava. E nisso o Senhor foi fechou um ambiente, uma bênção de um ambiente, e eu falei, então Senhor, me diz onde é a porta, abre uma porta. Então ele fechou tudo, abriu uma única porta e cá estou eu em Cantagalo. E hoje você se sente realizado na cidade de Cantagalo? Sim. Você acha que Cantagalo tem potencial para expandir o teu negócio? Tem sim. Já lá em Niterói eu tive alguns bons clientes, eu permaneço com alguns desses clientes, e eu fiz bons negócios no qual eu aprendi muito e eu consegui trazer alguns resultados muito interessantes na época. Mas por conta dessa retirada da bênção, era algo ali tipo o suficiente para eu estar lá,
mas num determinado momento era óbvio que não era mais para eu estar lá. E aí quando eu vim para cá, vim já com Duda montando conquistando esse projeto aqui para a casa de Euclides da Cunha, junto ao Matheus Arruda. E aí ele falou: Diego, preciso de alguém de confiança para coordenar, porque ele é todo digital, ele é todo de marketing. Eu preciso de você do meu lado, não tem como tocar dessa forma sem que você venha para cá. E foi no mesmo tempo que tudo foi fechado e eu falei: não, Deus quer que eu esteja do lado do meu irmão e de Vinícius Stael. E a gente conversa muito sobre essa questão do porquê que Deus juntou nós três, né? E foi disso que eu vim para cá, para coordenar esse projeto, tocar esse projeto no qual a gente passa ao vivo o podcast, ao vivo o auditório, às vezes estamos aqui na sala de exposição com ao vivo também. E então, além dos ao vivos, redes sociais, estamos no TikTok, Kawaii, X, Instagram, Facebook, no YouTube. Então a gente construi, também temos site, então nós construímos todo esse ambiente de divulgação do projeto, além de toda essa estruturação e coordenação de equipe para que isso tudo aconteça e atualmente esteja nesse patamar que a gente conseguiu atingir, que a gente estava conversando até em off aqui. Bom, gente, você que está gostando do conteúdo, deixa aí um comentário, deixa um like que nos ajuda a impulsionar o nosso trabalho para frente. O YouTube entende e impulsiona o nosso trabalho para frente. De fato, como o que o Rodrigo estava mencionando aqui, a Casa Euclides da Cunha, o projeto Euclides da Cunha, que já tinha ficado esquecido. A casa tinha ficado esquecido na história. Sim. Poucas pessoas nem procuravam saber mais quem era Euclides da Cunha. Enfim, hoje, através desse projeto, a Casa Euclides da Cunha ganhou notoriedade de novo. Notoriedade. Vou falar certa a palavra de novo, né? As escolas, né, do nosso município, através das oficinas que nós temos aqui, e que uma delas é o podcast, sim, né, tem proporcionado aí uma liberdade muito grande. Eu estou sentado em uma cadeira que muitas pessoas apresentam seus podcasts aqui. Exato. E podcast 20 atualmente. 20, né? E podcasts muito importantes. E eu acho que essas pessoas, cada uma dessas pessoas sai daqui satisfeitas, né? Porque não havia isso aqui. Sim. E hoje você sabe disso, para você ter uma sala como essa de podcast, no mínimo tu vai ter que alugar. Inviável. E aqui na nossa região não tem nem para alugar. Inviável, muito inviável. Né? E aqui é de graça. Eu não pago um centavo para estar aqui. Olha só o que Cantagalo proporciona pra gente. O que esse projeto Euclides em Foco proporciona pra gente. E precisa, Rodrigo, de pessoas como vocês. Sim. Precisa, aqui não, cara, não é bajulação, é a realidade. Sim. Pessoas capacitadas, né? Como você, como o Duda, como o Vinícius. Sim. Estão de parabéns. A verdade é essa. Estão de parabéns pelo trabalho que vocês têm exercido aqui. Sim. Eu sou grato a Deus por poder participar desse trabalho. Vamos lá, você mencionou que está criando uma nova empresa. Sim. Certo? Pode dar um spoiler para o nosso público sobre o que vem por aí? Eu estou montando não só a empresa de parceria, né? Tenho algumas ideias de parceria, principalmente com meu irmão, né? Porque Duda é publicitário, é da de marketing, publicidade, e unirmos nossas forças e os nossos entendimentos é muito importante. E outras ideias, né? Mas como nós cristãos que já temos um certo conhecimento, uma certa experiência, melhor dizendo, sabemos que ideias a gente não conta. A gente vive e depois a gente... Tá certo. Depois que é realizado, que a gente comemora com os amigos e diz, deu certo, até que o Senhor nos ajudou, o Senhor
nos deu essa vitória, e antes disso a ideia pode ser tomada. Exato. Vamos lá. No projeto Euclides em Foco, qual é o principal objetivo, impacto que vocês esperam alcançar na comunidade? O impacto a gente já consegue enxergar, a gente quer aumentar muito isso ainda, mas, por exemplo, antigamente nós tínhamos, quando tínhamos isso, mas era por volta de 5 visitas por semana aqui na casa de Euclides da Cunha. Atualmente nós temos mais de 300 visitas, 300 pessoas frequentando semanalmente aqui. Então já é um número elevadíssimo para o que era, né? O nosso impacto também o nosso objetivo é fazer com que, por exemplo, aqui na sala de podcast, eu converso com todos que aqui estão para que tenham, não façam apenas o podcast no nosso YouTube Euclides em Foco. Eu peço para as pessoas, eu alerto e eu estimulo que eles façam um canal no YouTube para que eles possam crescer, para que eles possam tocar isso, entender como isso é bom, importante, porque quando tiver um comentário eles vão ser capazes de responder o comentário na especialização deles. A gente tem podcasts aqui com nichos muito específicos que somente eles vão poder responder, e é interessante que se responda. E aqui vai ter uma dica interessante, né? Quando você for responder um comentário de uma rede social, o comentário na rede social é uma das formas de engajamento que traz bastante relevância, que faz com que o algoritmo entenda que está sendo bem visto pela comunidade, pelos seguidores. Então, quando você consegue um comentário, uma boa quantidade de comentário, o algoritmo passa a te impulsionar um pouco mais, né? Então, quando você for fazer um comentário, uma dica interessante é você pegar e sempre faz um comentário com uma possível pergunta, uma pergunta para a pessoa, para que a pessoa possa também fazer um outro. Se a pessoa chegar e falar assim, eu acompanho vocês há muito tempo, você chega para, que bom, aí sempre bota o nome da pessoa para você mostrar para que a pessoa tenha mais empatia contigo. Sei lá, Dona Antônia, que bom, Dona Antônia, que você nos acompanha, da onde você é? Porque ali você vai estimular a pessoa a trazer mais um comentário. E lhe responder, eu sou de Santa Catarina, Santa Catarina é lindo, qual é o seu... Aí você vai, seu bairro, sua cidade, Então você vai trazendo uma conversa com essa pessoa, né, cria uma dinâmica que vai fazer a pessoa, estou falando com alguém que eu só vejo pela televisão, e para cada um comentário você vai ter a sua resposta e a resposta dela. Então de um comentário você criou 3. Legal. Se você tem 10 comentários, você pode conseguir 30. Acabei de aprender agora. Então você vai trazendo esse tipo de dinamismo. Então eu vou falando isso com as pessoas que aqui estão, para que elas vão entendendo que a importância de que elas tenham o próprio YouTube, para que elas possam responder e ter esse tipo, criar essa comunidade, criar esse grupo de pessoas que vão passar a acompanhar e vão passar a comentar, vão passar a participar. E vou dar uma outra dica aqui, que agora eu lembrei que é uma dica muito importante. Quando você começa a crescer, você sabe que você começou a crescer quando começa a aparecer os haters. Sim. Isso é bem comum nesse ambiente. Então, quando começa a aparecer os haters, a pessoa que tem um canal, tem um Instagram, tem que aprender que você não responde hater, mas também não apaga o comentário. Sim, mantém ele ali. Mantém, você sabe que, e se puder, até fixa. Porque você vai fazer com que todo mundo da sua comunidade, que te defende, que está ali contigo, que eles vão entrar e vão respondendo. Então um comentário de hater ganha 100 respostas. Nossa, que legal. Vai embora, meu amigo. Eu tinha imaginado. Deixa fluir. Tem que aprender esses tipos de sacada que vão fazendo você ter um entendimento do ambiente virtual
e faz com que um canal que poderia não crescer tão rápido, voar rapidamente. Que legal, cara. Tem que ter essas sacadas. É muito bom. Olha, gente, vocês estão tendo uma aula gratuita de YouTube. Olha só, para você que quer começar o seu canal no YouTube, tá aqui, ó. Depois você olha lá na reprise lá, pega isso aí que eu tenho certeza que vai dar um engajamento legal para você. Eu tô aprendendo aqui agora. Tem alguma mensagem, amigo? Não, beleza? Então vamos seguir aqui com o nosso bate-papo, ó. Como é a sua rotina como coordenador do projeto Euclides em Foco, né? Responsável pelo marketing digital? Quais são as principais estratégias usadas para engajar o público? Você já falou algumas coisas, sim. É porque depende muito do nicho e do ambiente. Porque tem nichos muito específicos que você tem que ter um estudo aprofundado do público. Tudo se baseia no público no qual faz parte o seu nicho. Então, se você está construindo algo novo, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é começar a entender o seu público. Por isso que eu falo para muitas pessoas com quem eu trabalho para não impulsionar no Instagram. Porque, a não ser que você não tenha um gestor de tráfego, não pense em trabalhar com um gestor de tráfego. Porque quando você impulsiona, você não é capaz de fazer uma análise de dado para saber quem foram as pessoas que clicaram, que entraram, se a pessoa que entrou é um curioso qualquer, ou só entrou por entrar, ou uma pessoa que vai engajar, porque no tráfego pago, por exemplo, você tem como selecionar um tipo de campanha, no caso do tráfego da parte do Facebook e Instagram. Você tem como selecionar um tipo de campanha no qual pessoas que engajam, você só quer aparecer para as pessoas que engajam para aquele tipo de nicho. Sim. Qual é a vantagem disso? É você colocar um público ideal para dentro da sua rede social, que vai fazer com que, mesmo quando você não esteja mais fazendo tráfego, aquele público que engaja vai estar lá dentro. Quem é o público que engaja? Um público que quando vê uma postagem sua vai dar um like, vai fazer um comentário, ou vai passar o carrossel, vai fazer qualquer tipo de engajamento. São pessoas que engajam. Sim. E o engajamento é a base. A rede social, hoje em dia, o Instagram, a gente pode pensar nela como uma rede de toque. É importante que a pessoa toque. Por isso que um carrossel, às vezes, é mais interessante do que uma imagem única. E esse público que toca é o público identificado como público que engaja. Então, o público, quando está dentro da sua rede social, é ótimo, porque qualquer postagem que você faz, um engajamento que poderia ser muito baixo, ele passa a se tornar um engajamento alto. Sim. Então ele ultrapassa as bolhas que fazem com que o Instagram identifique que aquele tipo de postagem pode chegar em outros níveis. E conforme vai passando os níveis, as bolhas, ele vai expandindo para cada vez mais pessoas. E vai atingindo pessoas de fora, do topo do funil, meio de funil e base de funil, fazendo com que uma postagem possa viralizar com muito mais capacidade do que não ter uma rede social com gente que engaja. Se você impulsionar, como você vai identificar? Como você vai saber se foi para quem está engajando, quem não foi? Quem é o público? É masculino, é feminino? Qual a idade? Você não sabe. Qual o poder aquisitivo? Você não sabe. Você não sabe. Consegue mais seguro? Consegue. Só que você não consegue entender o seu público. O porém do marketing é entender o seu público. Então, engajar é você entender quem é o seu público, falar a linguagem do seu público e entender que homem engaja muito menos que mulher. Isso aí tem que se entender muito. Homem não, na rede social, não escreve, não comenta. Mulher comenta. Rede social, mulher gosta de dar like, mulher gosta de comentar. Então tem que entender, mesmo quando o seu nicho é masculino, você tem que entender que você tem que falar para mulher também. Entendi. É importante, por conta de mulher ter engajamento maior do que homem. Mulher gosta mais de rede social do que homem. Passa mais tempo, às vezes. Passa mais tempo. Então é importante entender o público Muito. que você está atingindo. E saber esses detalhes. Sim. Mulheres de 40, 50 engajam muito. Você tem que entender que tem esse... Porque se você quer que a sua postagem chegue nas pessoas que você deseja, ela tem que engajar. Quem engaja? De repente não é o público que vai comprar. De repente, se for algo que você está trabalhando ali com venda de serviço, venda de produto, venda de consultoria, qualquer coisa que seja. Você vende para homens. Só que quem vai engajar mais são mulheres.
Então você não pode limitar a falar só para homem, você tem que aprender a falar para mulher. Cara, isso é uma realidade, sabe por quê? No meu TikTok lá, alguns materiais que eu posto, de leitura da palavra, eu vejo que a maioria das pessoas de fato são mulheres. Sim. Eu vejo alguns homens, mas muito Ligado. pouco. Muito pouco. A maioria são as mulheres. Então, assim, poxa, que palavra legal, parabéns, não para não, continua, alimentou minha alma, Deus abençoe. Eu vejo isso daí, cara, legal mesmo. Cara, muito bom. Gente, muito bom estar aprendendo isso aqui com o Rodrigão, cara. Vamos lá. De que forma a sua formação em TI, inteligência artificial, influencia no trabalho com marketing digital? Há alguma integração entre essas áreas? Tem, principalmente na parte de construção de site, né? Mas, deixa eu ver se... A minha grande questão na área de TI, quando a pessoa é de uma área de TI, por exemplo, ela tem um raciocínio bem lógico, né? E uma pessoa que... Por exemplo, lá na UF a gente tinha uma frase, os professores falavam muito isso, aprender a aprender, né? É você chegar num problema que você nunca lidou e você tem que aprender a lidar com novos problemas. Então, nós lá no ambiente que eu convivia, dos meus amigos lá, nós nos entendíamos como resolvedores de problema. Sim. Porque quem é de computação, de TI, ele está ali para fazer um programa que vai resolver problemas. Um problema surgiu, idealiza-se como se faz para poder resolver esse problema e se programa algo que vai ser repetitivo, vai ser através de feedbacks do usuário, você vai conseguir chegar num resultado, numa resolução matemática ou não, ou lógica simples, mas de qualquer forma é tudo para resolver problemas. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples para entender. A minha esposa gosta muito de foto, ela tira muitas fotos e nesse mundo digital, antes com a maquininha, ela tinha muitas fotos de papel, mas entrou no mundo digital e ela começou a bater muitas fotos. E começou a se acumular muitas fotos em pastas, na qual ela falava, Rodrigo, acha uma foto aí que a gente tirou, não sei quando. Então não tinha muito como que eu identificar naquele mundo de fotos. Então eu identifiquei um problema que era muitas fotos num local na qual eu não conseguia identificar qual era a foto, qual era a data, eu não conseguia me achar naquele mundo de fotos. Então eu peguei e desenvolvi um programa que pegava de uma pasta, eu pegava todas as fotos e vídeos que estavam lá e separava elas por quando elas foram tiradas em pasta. Aí eu botava um ano, mês e dia, então eu tenho lá tal ano, tal mês e tal dia, e todas em tal ano, pasta de ano. Aí uma subpasta de mês, e dentro dessa subpasta de mês tá lá todas as fotos de 1 a 31 renomeado. A partir dali, toda vez que chega eu encho a minha pastinha, ela bateu as fotos, tiro do celular, tiro da câmera, boto nessa pasta, roda o programa, ele vai trazendo tudo estruturadinho para mim. Aí quando ela vai lá e me fala, Rodrigo, pega a foto, bate. E ela tem uma memória absurda, incrível. Lembra a data de aniversário de todo mundo, sabe quando que a foto foi tirada. Nossa. Pega aquela foto de tal dia lá, não sei o quê, que eu tava com vestido tal. Sério, cara? Ela é absurdamente dela. Deus abençoe. Aí eu vou lá, acho que ela é essa aqui, ela sabe, ela vai lá e posta a foto. Tudo. Então a ideia, linkando o que eu tava falando, é que quando você é um resolvedor de problema, você é uma pessoa que se alimenta de resolver problema de onde quer que seja.
E quando você está no marketing, a ideia é você resolver o problema do cliente, o que não está vendendo, ou precisa de ter um brand melhor. E aí você tem que estudar o marketing, entender o marketing para olhar para a pessoa e falar, não, seu problema é esse. Você tem que passar agora também a ser um identificador do problema. Sim. E identificando os problemas, você ser capaz de resolver esse problema. E durante esse período da transição, quando eu comecei a estudar muito o YouTube, eu comecei a estudar muito sobre marketing, comprei curso. Não adianta que você estudar pelo YouTube é bom, é interessante, você vai aprender muito. Mas quando você quer algo ali para aprender a fundo, você tem que ter algo com uma linhagem cronológica, que vai te ensinar do início ao final, de uma forma organizada e algo que você consiga revisar, porque tem coisas que são difíceis de você lembrar. Demora muito, por exemplo, quando você está em marketing, como que você faz para botar a tag do Google no seu site, mapear cada botão, para que essas coisas, às vezes, a pessoa pode não lembrar, você tem que ter o acesso ao seu curso para poder lembrar isso. Claro que quando você faz várias e várias vezes, isso aí já vai no sangue, mas quando você está no início, você precisa de um curso para isso. Exatamente. Atenção, pessoal de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim, Madalena, Trajano de Moraes, mas aonde que a TV alcança? Friburgo. Friburgo, olha, Barras. Vamos lá, o pessoal de Cantagalo, os empresários de Cantagalo, eu quero me dirigir primeiro a vocês e aos demais. Presta bem atenção nisso. Sua loja não está vendendo? Tá difícil? Tá complicado? Tá aqui o Rodrigo para resolver seu problema. Aí você fica assim, não, eu não consigo vender. Gente, nós estamos na era digital. Tudo é celular e computador. Você pode ver, até você que é empresário, às vezes você se pega no celular vendo um monte de bobeira que não tem nada a ver com o teu trabalho. E às vezes ali você poderia estar resolvendo um problema, né, para solucionar ali, para dar um impulso na sua loja. E você não consegue, até tenta pelos seus meios. Então, contrato profissional, cara, tá aqui o Rodrigo, profissional dessa área. Contrato profissional, tu vai vender mais, tu vai enganjar mais, tu vai alcançar mais públicos, tu vai vender até para fora do país, meu irmão. Acredita nisso. Jesus. Acredita nisso, essa é a realidade. Sim, tá estudando para isso, né, Rodrigo? Verdade. Estudou para isso. Verdade. Não é? É teu trabalho, cara, ajudar outras pessoas a crescerem. Sim. E através do crescimento dela vem o teu crescimento. Exatamente, portfólio, né? Exatamente. Então, olha, empresários de Cantagalo de região, Rodrigão, eu recomendo, tá aí, ó. Depois dessa aula que ele tá dando aqui, por favor, né? Vamos que vamos, gente. Vamos que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Beleza? Tendo dito isso, eu volto aqui. Na sua opinião, quais são as maiores oportunidades e riscos do uso da inteligência artificial no marketing digital atual? Vai um pouco associado àquele papo anterior nosso, né? Eu acho que o risco é o ser humano em si utilizar de formas indevidas. Alguém com esse poder liberar esses filtros que a gente sabe que governos possam ser autoritários, possam exigir ou criar algo que possa ser altamente prejudicial para a sua população, para o povo e para todos. Mas a parte benéfica é que, assim como começou a internet, todo mundo, a internet pode ser para o mal, você tem que aprender a usar para o bem. Eu tenho uma tia, não sei até se ela está vendo, mas possivelmente deve estar, a tia Deise, que eu fui lá para casa dela lá em Niterói. E num momento lá, nós conversamos sobre a palavra, eu mostrei para ela o ChatGPT e nós fizemos um estudo, não lembro nem direito qual foi o estudo, mas não estou lembrando aqui. Mas nós fizemos um estudo da palavra com o ChatGPT e ela ficou encantada. E ela falou, Rodrigo, eu te agradeço assim, que Deus te usou para poder me trazer uma ferramenta de um estudo muito mais aprofundado. Porque ele consegue trazer uma explanação de livros, de estudos que já aconteceram, de diversos livros cristãos que existem, que já trazem essa revelação. Ele reúne tudo e consegue te trazer
com vertente de um lado, vertente do outro, basta você entender como fazer a pergunta. Aí eu peguei, juntei, montei um prompt para ela de altíssimo nível, botei lá numa conversa e ela até hoje usa essa conversa. E hoje eu lembrei dela porque ontem eu tenho no celular a Bíbliazinha que mostra, a Bíblia que mostra o quadrinho ali com uma palavra do dia. E ontem mostrou Filipenses 14, 9, 14, eu não lembro. Mas estava falando sobre uma palavra que eu peguei e falei assim, chat, vamos lá, me explica isso aqui detalhadamente, palavra por palavra. Eu quero que você me explique no grego a ideia, eu quero correlações, e peguei e fiz um preparo daquela palavra para ele me explicar, e ele traz um estudo, Não é? e depois ele ainda vem para você e você quer que eu aprofunde mais? Você quer que eu faça uma pregação sobre isso? Eu falei, não, aprofunda mais. Aí eu fui lendo e falei, caramba, que palavra edifica. Então, a inteligência artificial, ela precisa ser treinada. Para ela ser treinada, a princípio, uma inteligência artificial, eles pegaram e juntaram bilhões de conteúdo, muito conteúdo, e foi colocando lá para o aprendizado. E depois foi testado, foi colocado como chat. E esse conteúdo tem livros assim de altíssimo gabarito para que você possa pesquisar já no cerne, no resumo, no ponto onde você quer chegar. Um capítulo do livro de Kennedy Reagan que traz aquela explicação e já vai trazer para você aquilo mastigado. Beririm já vai ter ali para você a explicação falando sobre aquilo e vertentes, ponto positivo, ponto negativo, quem pensa dessa forma, quem pensa dessa forma, e você ainda pergunta para ele, qual que você acha mais plausível? Ele fala, eu acho mais plausível esse, por conta disso. Você fala, cara, eu estou diante de algo poderosíssimo para minha edificação. E é uma linguagem simples, né? De se entender. Basta você saber fazer a pergunta. E você pedir para ela falar de forma mais simples. Caso você queira que traga algo mais complexo, você também consegue. Exatamente. Basta você saber trabalhar a máquina a seu favor, né? Legal, cara. Vamos lá, como você enxerga o futuro do marketing digital nos próximos 5 anos? Algumas tendências que já está preparada para aproveitar. Para aproveitar o hype agora, tem que surfar logo essa onda da IA. Quem não tem costume de comprar curso, tem que ser o mais rápido possível. Atualmente, muitas empresas estão querendo a questão de automação. Sim. Então, quem está procurando algo aí, busca por automação. Fazer automação, não sabe fazer automação aonde, estuda, porque tem automação para WhatsApp, tem automação para Instagram, tem uma série de coisas de automação aí que é importantíssimo saber. Mas atualmente a pessoa tem que se dedicar, no mínimo, a fazer um prompt qualificado, no mínimo a entender como desenvolver um prompt de alto nível. Como que você desenvolve um prompt de alto nível? A primeira coisa é que você tem que entender do assunto que você está falando. Se você não entende do assunto que você vai falar, você vai falar coisas genéricas para ele. Então ele vai te responder de coisas mais genéricas. Claro que você pode estudar e se aprofundar, né? Mas o mundo do marketing digital, ele está... há muito tempo as pessoas falam que está saturado aqui, está saturado ali, e você vê, de repente surge um milionário. Então não é questão de estar saturado, não. Eu acho que não vai saturar, porque cada vez mais... O 90% das pessoas de acesso hoje de insights é pelo celular. Sim. Então as pessoas estão constantemente com o celular na mão. Cada vez mais as pessoas estão num ambiente virtual. Então, para quem está entrando ou já está no mundo do marketing digital, é fundamental entender como usar o ChatGPT, mas sem deixar de entender e estudar o que existe no mundo do marketing digital, e principalmente estudar vendas, estudar copyright, que é a linguagem, a escrita persuasiva, entender sobre gatilhos mentais, entender macetes de prender a atenção da pessoa nos 3 primeiros segundos. E esses tipos de gatilhos você não vai pegar ali no chat GPT só perguntando o que é marketing digital, me ensina sobre marketing. Isso aí você vai ter que estudar, vai ter que ter experiência, vai ter que
estudar no YouTube pessoas falando sobre esses tipos de assunto. Então, demanda tempo. Tudo que você quer fazer com excelência, você tem que se dedicar com excelência para poder você aprender. Que legal, Rodrigo. Vamos lá. A última pergunta que eu vou te fazer. Qual o conselho que você daria para os jovens que estão ingressando nesse caminho do marketing digital? O que você diria para eles? Olha, eu penso que é o seguinte, é muito importante em tudo na nossa vida a gente considerar primeiro a questão espiritual, física, né? Ou seja, você tem que aprender a ter ainda mais para os jovens, né, que estão passando por momentos ali de adolescência, ou que passa por aquele momento de muitas dúvidas. Alguns já têm até um pouco mais certeza, mas o ambiente da dúvida, de fazer as doideiras é um pouco mais complicado e pode prejudicar o andamento da vida. A pessoa pode perder 5 anos da vida, 6, 7, 10 anos da vida por conta de uma adolescência complicada, entrar aonde não devia. Então, a primeira coisa é focar na condição espiritual, conhecer quem é a verdadeira verdade, quem é a verdade, para que você não seja enganado por esse mundo que vai te consumir. Então, primeiro, dá a oportunidade de conhecer quem é Jesus. Pelo menos vá lá, ouve um pastor, ouve alguém no qual o Espírito Santo realmente fala. Você chegar lá, num local, entrar vazio e sair vazio, você não escutou o Espírito Santo. É impossível você continuar vazio se alguém fala, se o Espírito Santo fala através de um homem que você ouve falar, me encheu. Então, primeira coisa. Outra coisa, é importante que as pessoas tenham uma disciplina de cuidado pessoal, não sair consumindo coisas muito açúcares, porque isso atrapalha a mentalidade. Agora, na condição de preparo profissional, um mentor é fundamental. Você tem que ter alguém, você pode perguntar, mas quem que eu vou buscar? Tem tantos na internet. Vai, comece a estudar, ver qual fala melhor a sua linguagem na internet. Caso você não tenha a oportunidade, por exemplo, já tem bastante tempo de marketing digital. O público que está aqui, os meninos que vieram trabalhar aqui com a gente, que estão cada dia mais maduros, eu passei muita informação para eles e eles convivem comigo, eles convivem com esse ambiente do marketing o tempo todo. Então, eles ouvem correções o tempo todo para o amadurecimento e crescimento deles. Por quê? Eles têm alguém que é capaz de olhar com um olhar diferente, com um olhar de mercado, um olhar de quem já viveu durante muito tempo no mercado. Então, ele já tem a convivência com alguém para isso. Caso a pessoa não tenha essa convivência, vai estudar. YouTube tem a quantidade de vídeo informativo que existe no YouTube. TikTok muito pouco. TikTok, as pessoas gastam muito tempo em vídeo curto, que é muita informação e não absorve tanto. Sim. Pega um curso, começa a estudar, vê algumas pessoas e começa a acompanhar e ver aqueles que vão te falando coisas mais pertinentes, aqueles que são maiores, que conquistaram mais coisas. Nessa condição, você vai ter uma vertente para ter, vou tentar comprar o curso desse cara, vou comprar o curso. Eu quero trabalhar com isso. O curso custa R$100 por mês, R$1.000, R$1.200, divide em 12, R$100 por mês. Se eu quero trabalhar com isso, você tem que correr atrás de fazer R$100 por mês. Você tem para pagar o curso, você não vai tirar um centavo do bolso. E você tem que aprender, você tem que pegar amigos, conhecidos, deixa eu fazer, faz de graça no início. Pega o dinheiro do seu cliente e investe e aprende com o dinheiro dele. Mas aprende, se dedica, faz de graça. Se tem condição de fazer, faz de graça no início. Começou a gerar resultado, vai começar a receber. Começou a gerar resultado, vai começar a chamar atenção. Então, às vezes vale a pena você primeiro se entregar, se dedicar, se sacrificar. Né? É importante. É importante, você tem que fazer esse sacrifício. Se você quer aprender, você tem que pagar para isso, né? E o pagar é o quê? Pro seu tempo, sua dedicação, mesmo que você não receba nada. Exato. No futuro pode frutos, né? Pode, até porque você vai chegar num nível tão qualificado que você vai ter, vão ter pessoas te buscando
para suprir algo que mais nenhum outro foi capaz, porque você se entregou no início, você se dedicou, sempre façam com excelência. Eu falo para aqueles que querem entender ou que são mais que buscam esse foco na espiritualidade. Mas quando você aprende a parar de trabalhar para o homem e aprende a começar a trabalhar para Deus, você não vai aceitar mais a mediocridade. Você não vai aceitar mais trabalhar de forma medíocre. E toda vez que você estiver fazendo alguma coisa que você está, estou me atrasando, isso vai te pesar na consciência. Isso vai te pesar para jamais falhar com um cliente. E é claro que conforme vai chegando no crescimento, você vai ter que começar a entender, vai ter que ter funcionário, tem que ter, treinar pessoas, porque é importante. Mas, a princípio, eu aconselho todo mundo a se dedicar muito em buscar, encontrar um que fala uma linguagem que você mais se identifica, compra um curso, se dedica, compra um curso, começa a aplicar aquilo. Se quer entrar nesse meio, se não tem como fazer uma faculdade, se não tem... É importantíssimo as pessoas se dedicarem a curso. Curso é informação. Você paga e aprende. Com o que você aprendeu, você vai ganhar dinheiro. Eu tenho atualmente eu estou com 5 cursos ativos, pagos. Sim. Um dos cursos custou mais de R$4.000. Nossa. Não pode parar de fazer. Informação é algo que, cara, uma vez conquistada, nunca mais você perde ela. Não perde. Se você pensar 4.000 no ano, você divide e vê. Aí pensa, quanto que eu estou lucrando hoje em dia com os trabalhos, com clientes, com oportunidades. Hoje em dia é mais alto, é maior. Eu fiz disso a minha profissão, mas porque eu me decidi, num determinado momento, já sou pai de família, eu tenho filho. Num determinado momento da minha vida, eu falei, não, vou por aqui. Quero empreender. Eu quero viver disso. Eu quero me dedicar a algo que seja meu, no qual eu vou poder montar uma empresa e fazer pessoas me ajudar a conquistar, dar emprego a famílias. E idealizando isso, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E eu botei isso em prática. Essa é uma postura muito nobre da sua parte e louvável. Eu gostaria muito de continuar esse bate-papo com você, mas a hora não permite. E eu quero agradecer você mais uma vez. Eu te agradeço pela oportunidade, mais uma vez. O nosso convite. E sou grato a Deus pela sua presença aqui. Amém. Quero aproveitar esses minutos finais de falta para você deixar suas considerações finais. Olha para aquela câmera ali e deixa suas considerações finais. Consideração final seria: Roberto, te amo. Samuelzinho, meu filho maravilhoso, também te amo. A família é a base de todo homem, né? E com a família, que a gente passa muita dificuldade com família, mas é a nossa base, né? A dificuldade, ela vai te fortalecendo, e hoje em dia, depois de alguns momentos aqui e ali, de algumas dificuldades que nós passamos juntos, não um contra o outro, mas a dificuldade que passamos juntos, nos fortaleceu muito, a minha esposa e também ao meu filho, que cada dia que cresce se torna uma pessoa mais admirável, muito pequena ainda, e você já vê uma grandeza de espírito nele. E o que Deus faz na minha vida, no que Deus me transformou, cabe a mim só ser grato a Deus e a minha família, por conta de uma pessoa que tinha tudo para se tornar alguém, como que eu posso dizer, uma pessoa muito falha. Sim. Ainda sou muito falho, mas já não cometo tantos erros quanto eu cometia, e já não sou mais já não sou tanto mais Rodrigo. Hoje em dia eu me fortaleço tentando ser cada vez mais Cristo na minha vida. E a gente, eu sei que o horário já passou, Rodrigo, mas quando você falou, me toca, porque se a gente olha para trás, quanta dificuldade a gente já enfrentou, né, cara, para chegar até aqui. E a dificuldade é importante, né?
A dificuldade é tempos fáceis fazem homens fracos, né? Exato. E quando eu pedi a Deus para que eu tivesse intimidade, né? Para que eu pudesse viver a dependência total dele, ele me deu condição de entender o que é depender de Deus. E não adianta achar que é porta aberta, porque você vai se achar suficiente. Quando você para e fala, ferrou, e agora? Senhor, só eu e você, e é só agora só o Senhor, entendi, só o Senhor, estou aqui de joelho, confio plenamente agora em Ti, faz de mim o Teu querer, pode, se a porta foi fechada, aleluia, glória a Deus, mas te peço uma porta, e só ela, fecha tudo, deixa só ela, para eu saber que é aquela porta, porque eu sou teimoso, sou assim, bem Pedro mesmo, coisa, me deixa só o claro, tem que ser só uma, se abrir duas eu não perco. Aquela porta que Deus abre, a de Deus é a mais importante. É a mais importante. O mais importante não é só a porta que abre, são todas as outras que fecham. Para você ter a certeza de que não tem outra, é isso. E aí já não tem mais para onde fugir. Tá certo. Gente, estive aqui com ele, esse ser humano maravilhoso, essa pessoa incrível, o Rodrigo Campagnoli. De frente com a verdade, Rodrigo Campagnoli. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Agradeço a sua presença. Estamos juntos até o céu. Deus abençoe a sua vida. Amém.